¿Qué te pasa? Estoy indignada, indignada. Que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera es que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil, coño. Duele la mujer que enterraba a su bebé diciendo gracias, Dios mío, porque no tenía con qué alimentarlo, coño. Estoy harta de pelear, estoy harta de resistir 19 años una puta dictadura, una tiranía maldita. E meus amigos, fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos en favor de los povos oprimidos de América Latina. Nos están quitando la libertad en este momento y no es posible que nosotros nos quedemos callados. No es posible que hayan partidos que hablen a favor de Maduro sin saber lo que está pasando. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência. Duele mucho, hermano, perder el país a los castrocomunistas. Que por culpa del foro, de esa Pabla, Dilma, Lula. Perderam o país para o Foro de São Paulo, liderado por Lula e Dilma. Estamos entregando el país. No lo vamos a permitir. O amor por seu povo e principalmente pela grande afinidade de pensamento, em especial na defesa dos mais pobres. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Ouviram? O que não conseguirmos nas urnas, conseguiremos com as armas. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência. O amor por seu povo. Destruida emocionalmente porque no puedo creer lo que está pasando en Venezuela, lo que estamos viviendo nosotros los venezolanos, saliendo a protestar en las calles de una manera pacífica y han matado tantos jóvenes, han golpeado tantas personas. Mas não posso deixar de dar meu testemunho sincero. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Estamos sufriendo, nos están quitando la libertad. Pois é exatamente isso que vai acontecer com o Brasil. Vocês estão entendendo? Lula declarando apoio a um psicopata, um geno, começa com geno, termina com sida, Nicolás Maduro. Olha o tipo de gente que o PT defende. Isso é inacreditável, ainda tem gente que vota no PT. Não dá para acreditar. A gente fica até assustado. Mas o que eu quero falar também, veja isso aqui, ó. As 123 manifestações e intervenções do STF na relação com o governo federal. Resumindo, as 123 intervenções do STF no governo Bolsonaro. Eu vou ler algumas para vocês e logo em seguida eu vou mostrar discrepância do STF. 14 de março de 2019, ministro Dias Toffoli abriu inquérito das fake news e o deixou a cargo de Alexandre de Moraes. Ilegal. Eles não podem abrir inquérito, o STF não pode abrir e muito menos escolher o relator. Ele é escolhido, é tipo um sorteio. Em 16 de abril de 2019, o ministro Alexandre de Moraes contrariou Raquel Dodge e manteve o inquérito das fake news.
Em 10 de maio de 2019, a ministra Rosa Weber deu 5 dias para Bolsonaro explicar o decreto que facilitou o porte de arma. Em 10 de maio de 2019, o ministro Celso de Mello deu prazo de 10 dias para o governo federal explicar o corte de 30% nas verbas das universidades. Isso é mentira, não aconteceu. Muito pelo contrário. Além de ele destinar as verbas para as universidades, ainda sobrou, e segundo Abraham Weintraub, ele mandou mais 100 milhões a mais para as universidades. Em 12 de julho de 2019, após a ação do PT, o STF formou maioria e cancelou a extinção de conselhos promovida pelo governo Bolsonaro. O Bolsonaro não poderia ter conselheiros. Em 24 de junho de 2019, o ministro Barroso suspendeu a medida provisória do Bolsonaro que transferia a demarcação de terra da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Em 30 de julho de 2019, o ministro Dias Toffoli proibiu o governo federal de bloquear verbas de Goiás em cobranças de dívidas do Estado com a União. O Estado estava devendo, o Bolsonaro não podia cobrar. Em 1º de agosto de 2019, o plenário do STF referendou a liminar do ministro Barroso, que barrou a transferência da demarcação de terras da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Em 1º de agosto de 2019, o ministro Barroso deu prazo de 15 dias para Bolsonaro explicar sua fala sobre o pai de Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Em 5 de agosto de 2019, a ministra Rosa Weber deu prazo de 15 dias para Bolsonaro explicar declarações sobre Dilma Rousseff. Em 21 de outubro de 2019, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a medida provisória que dispensava a publicação de editais na grande imprensa. As empresas não precisariam mais publicar na grande mídia o balanço anual. É um custo altíssimo para as empresas. O Bolsonaro disse que agora poderia ser digital. Gilmar Mendes proibiu, gerando um prejuízo gigantesco para as empresas. Em 27 de novembro de 2019, a ministra Carmen Lúcia deu 5 dias de prazo para Bolsonaro explicar o programa Verde e Amarelo, a Casa Verde e Amarelo. Olha que absurdo. Em 13 de dezembro de 2019, a ministra Rosa Weber deu 10 dias para Bolsonaro explicar a fala sobre Greenwald. Em 20 de dezembro de 2019, o STF suspendeu a medida provisória de Bolsonaro que previa o fim do seguro DPVAT. O Bolsonaro quis extinguir o DPVAT. O Randolfo Rodrigues entrou com um pedido no STF e o STF atendeu. Em 8 de janeiro de 2020, o ministro Dias Toffoli mandou notificar o Weintraub por ter chamado a UNE de máfia. Esse é um governo que mais sofreu interferência do STF na história. São exatamente 123 interferências do Supremo Tribunal Federal no governo federal, no governo de Bolsonaro, proibindo o Bolsonaro de governar. Exatamente isso. Agora preste atenção o que eles fazem. Eles pegam essas picuinhas, esse tipo de coisa. Normalmente são pedidos feitos por partidos de esquerda que não têm representatividade no Congresso. Eles são minoria e eles governam através do STF, que foi colocado pelo Lula, a maioria por Dilma e Lula. É um STF totalmente esquerdista, comunista e aparelhado. Agora, presta atenção no que o Gilmar Mendes, a decisão que ele tomou essa semana, exatamente no dia 25 de agosto agora. Hoje é dia 26. Gilmar Mendes tranca ação em que Serra era réu por lavagem de dinheiro em conta na Suíça e anula provas obtidas pela Lava Jato. A gente lê uma notícia dessa, a gente chega a ficar arrepiado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, trancou uma ação penal movida pelo Ministério Público Federal contra José Serra por lavagem de dinheiro. Gilmar ainda anulou todas as provas obtidas contra o tucano pelos procuradores da extinta Força Tarefa Lava Jato, em São Paulo, por suposto recebimento de propina da Odebrecht. A decisão monocrática do ministro do STF acolhe um pedido da defesa do senador tucano licenciado. Ele se licenciou para não passar vergonha, alegando problema de saúde. É um bandido. O Serra foi guerrilheiro. Vocês sabiam que ele foi guerrilheiro e pegou em armas junto com a Dilma? Vocês não sabiam disso? Então, ele é guerrilheiro também. É comunista.
junto com José Dirceu, junto com Genuíno, junto com Dilma Rousseff, toda a gangue, eles são guerrilheiros. Feito por meio de uma reclamação ao STF em julho de 2020. Serra foi alvo de 2 operações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal por suspeita de recebimento de recursos ilícitos da empreiteira e da empresa de saúde Qualicorp, de 2006 a 2014. Mas aí vocês falam, parou por aí, né? Não, tem mais. Agora, essa é a mais inacreditável de todas. Dia 26 de 8 de 2021. Vocês lembram daquela apreensão que a Polícia Federal fez com malas e malas de dinheiro em um apartamento? Quem que estava envolvido? Gedel Vieira Lima. Pois bem, STF derruba condenação de Gedel por associação criminosa. O cara pegou com 6 malas de dinheiro, quer dizer, é um valor incalculável. O STF derrubou a condenação dele por associação criminosa. Vocês acreditam nisso? Como que nós podemos conviver com uma Suprema Corte dessa forma? Uma Suprema Corte que passa pano para o Serra, livra Serra, bandido, terrorista, condenado, deveria ser condenado, não foi. Gedel Vieira Lima preso pelas malas que foi encontrado em seu apartamento. E aí eles prendem, sabe quem? O Daniel Silveira, porque criticou ministros. Ou então eles prendem Oswaldo Eustáquio sem motivo. Não teve motivo até hoje. O inquérito acabou e até hoje o Oswaldo Eustáquio não sabe por que foi preso. Aí eles prenderam 2 manifestantes. Alexandre de Moraes prendeu 2 manifestantes que estavam em frente de sua casa manifestando, foram presos. Aí eles prenderam Roberto Jefferson, que não poderia ser preso porque não teve acusação, não teve julgamento, não teve condenação, todas prisões arbitrárias. Daniel Silveira não teve o devido processo legal. Ninguém está dizendo aqui que eles são inocentes. Nós só queremos a lei. Tá? Nós queremos a lei que seja cumprida. Lei que vale para um, vale para todos. Todos são iguais perante a lei. O Lula é igual perante a lei? Não é. Por quê? Ele foi condenado a 20 anos e o Fachin cancelou as condenações do bandido. Por quê? Para torná-lo elegível, achando que ele vai voltar? Vocês estão enganados. O STF, vocês estão enganados. O Lula não vai voltar. Vocês podem esquecer, tirar o cavalinho da chuva, porque ele não volta. Se ele voltar, você já ouviu falar de guerra civil, convulsão social? Exatamente isso que vai acontecer. Nós não vamos tolerar um bandido condenado. Ele foi condenado pelo Sérgio Moro, 3 desembargadores do TRF4, já são 4. 6 ministros do STJ, então já são 10. Mais 6 ministros do STF, então são 16 juízes que condenaram o bandido. Como que um cara desse é inocente? Eles foram lá e apagaram tudo. Como você deleta um computador e apaga tudo, eles fizeram exatamente isso com o Lula, achando que nós somos otários. Nós não somos otários. Dia 7, vocês terão a resposta nas ruas. Serão milhões, vocês nunca verão, nem antes nem depois do dia 7. Nós somos a favor da instituição do STF. Mas tem pessoas que não merecem a toga que está usando. E o povo dará resposta no dia 7, nas manifestações. Aí continuando do Gedel, aqui ó, quem que é o amigão de Gedel? Lulão. Por 3 votos a 1, segunda turma do STF, Supremo Tribunal Federal anulou condenações do ex-ministro da Integração Nacional do governo Lula, Gedel Vieira Lima. Ele estava sendo processado por associação criminosa e danos morais. Ele e o irmão, também deputado Lúcio Vieira Lima, eram investigados pelo bunker encontrado em um imóvel em Salvador em 2017. O bunker cheio de dinheiro dentro da mala. Na época, a Polícia Federal encontrou 51 milhões encaixotados dentro de um imóvel na capital baiana. O Ministério Público afirma que o montante tinha origem em propina e as digitais do político foram encontrados nele. Olhem que absurdo. O ministro Edson Fachin, que era relator, foi contra. Gilmar Mendes e Lewandowski
e Nunes foram favoráveis. A condenação por danos morais ao coletivo no valor de 51 milhões foi anulada pelos ministros. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, havia pedido que o dinheiro encontrado na mala fosse investido no combate à pandemia do coronavírus, porém o STF não aceitou. Mas a condenação por lavagem de dinheiro foi mantida. Lavagem de dinheiro? Que crime que é esse? Vai dar o quê? Nada. Ele vai cumprir aí serviços sociais. Por causa das anulações, a pena de Gedel Vieira Lima foi reduzida e fixada em 13 anos e 4 meses. Ele está em prisão domiciliar concedida por Dias Toffoli, desde 2020, quando a pandemia da Covid iniciou no Brasil. Esse Gedel Vieira Lima, ele é aquele que, quando foi preso, ele chorou igual mocinha na cadeia. Esse aqui, ó, o amigão do Lula. Nós temos um STF que nos causa vergonha. Se nós dissermos isso para um estrangeiro, uma pessoa de outro país, eles vão falar, mas isso aí é piada? Isso aí é comédia stand-up? É possível isso? O que vocês acham de tudo isso? Deixa aqui sua opinião, aqui nos comentários. Pessoal, compartilhem, vamos mostrar quem são essa gente. O que o Lula quer aqui no Brasil, que é o comunismo, igual na Venezuela, que ele apoiou lá, vocês viram no começo. E esse STF que não nos representa, porque eles não tiveram nenhum voto nosso. Eles não podem interferir no governo federal, eles não podem fazer leis para nós, eles não podem prender pessoas sem o devido processo legal. É isso que nós queremos, só a justiça. Só isso, simplesmente. Que a lei seja cumprida, não interessa se é Flávio Bolsonaro, não interessa se é Queiroz, não interessa se é Gedel, não interessa se é Serra, pode ser quem for, nós da direita, nós apanhamos por isso, porque nós não temos bandidos de estimação. Quando Queiroz foi preso, ninguém foi lá gritar, Queiroz preso político, Queiroz perseguido político, Queiroz, guerreiro do povo brasileiro, fica lá com faixa, acampado 1 ano e meio, pedindo soltura de bandido. Esse foi o vídeo e eu quero pedir uma coisa para vocês. Nós vamos ser censurados, nós seremos censurados em breve. Agora nós precisamos do seu apoio, porque sem o seu apoio nós não teremos como ter um outro meio de nos comunicarmos. Apenas essa plataforma. Agora, se vocês nos ajudarem e contribuírem, nós poderemos migrar para outra plataforma ou até mesmo criar a nossa própria plataforma. Dessa forma, ninguém vai nos impedir de falar, de nos comunicarmos. Um abraço para vocês. Você pode ajudar aqui no Facebook. Tem o botão apoiar agora. Se você nos apoiar, você estará ajudando o Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.